Bom, aí na atividade profissional dele, o Ricardo passou por vários lugares, né? Para começar aqui, para ser instrutor, ele já teve problema também. Porque o catedrático da disciplina aqui não gostava muito das ideias políticas dele, das manifestações políticas dele também. Então foi preciso intervenções de outras pessoas para convencê-lo de que o Ricardo era uma pessoa, pronto, para o Ricardo ser instrutor, para começar a trabalhar. Então ele foi instrutor, depois professor assistente, né? Mas então, esse do Caltech foi o tempo que ele passou lá, né? Foi pós-doutorado, né? Mas ele acabou, quando voltou para cá, para o Brasil, novamente indo para o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas com o Jacques Danon. Danon levou ele para lá. E o CBPF era um lugar diferente aqui na época, né? Apesar de a época não ser uma época muito tranquila, né? Mas o CBPF tinha grandes pesquisadores, né? O César Lattes, o Jarito Lopes, e vários outros, né? Bom, depois ele foi passar um período em Colômbia, nos Estados Unidos, mais uma vez. Indiana, que é um lugar onde ele, acho que foi um dos lugares que ele gostou do local, gostava de Indiana, né? Tanto é que ele voltou lá depois mas era um local onde ele se dava muito bem. E quando ele estava em Indiana, ele foi convidado pelo Harry Gray para passar um período lá em Colômbia. E é interessante porque o Ricardo era um notável professor. Isso, eu tenho um testemunho exatamente em Colômbia, né? E o Harry Gray que levou para ele lá, ele foi ensinar Química Geral, Química 1, a primeira Química lá em Colômbia. Né? Então, o Otto Gottlieb estava em Colômbia na mesma época que Ricardo. Ele não conhecia Ricardo. Mas ele disse que ia andando no corredor e passou numa sala que ele olhou e ficou impressionado, porque a turma estava totalmente absorvida pelo indivíduo que estava falando na frente. Ele ficou tão impressionado que entrou. Ele não sabia quem era. Ele entrou para assistir. E disse que quando a aula terminou, os alunos levantaram e bateram palma. Isso é assim que ele conheceu Ricardo Ferreira, dando uma aula de Química Geral, que chegou a esse ponto, né? Curiosamente, o Harry Gray foi uma pessoa com quem Ricardo se entendeu bem, porque era uma pessoa da mesma faixa etária, né? E, curiosamente, o Harry Gray foi quem substituiu o Pauling no Caltech. Chamou o Ricardo para ir para lá de novo, né? Mas aí o Ricardo ficou indeciso e voltou mais uma vez para o Brasil, né? Ele voltou para o Brasil, passou um tempo dormindo. O Centro Latino-Americano de Física era associado ao próprio CBPF também, né? Então ele passou um tempo. Foi quando ele conheceu o Mário e Miriam Giambiage, né? E aí ele disse que quando ele realmente começou a trabalhar com química quântica no Brasil. Aí ele foi passar um novo período nos Estados Unidos, esse mais longo, e ele escolheu o Early College, que não era uma instituição de pesquisa, era uma instituição de excelência no ensino. Mas ele escolheu por diversas razões, e tinha uma excelente biblioteca, era indiana, né, perto, ele podia... Era Quaker. Tinha um lado pacifista, né? Então ele escolheu por razões pessoais mesmo, né? E ele pôde fazer algumas coisas de pesquisa em colaboração com outras pessoas que ele já tinha, em Indiana, inclusive, quando ele tirava todas as férias. 3 meses de férias e ia para lá para Indiana para fazer trabalho, né? Bom, ele passou um período disso aí, mas já está misturando coisas, porque ele passou nesse intervalo sempre voltando ao Brasil. Aí eu coloquei aqui, ele passou um período na Universidade de São Paulo. A UFPE ele esteve sempre, né? Ele nunca se desligou da UFPE. Então fica aparecendo aí, então todos os intervalos ele estava voltando para a UFPE. Passou um tempo na Universidade de São Paulo como visitante, na Federal de São Carlos, que foi quando a Universidade Federal de São Carlos começou a funcionar. Ele foi convidado para ir para lá. Voltou ao CBPF e, como disse, terminou aqui na Universidade Federal de Pernambuco, né? Bom,
Aqui eu vou passar rapidamente só os prêmios que o Ricardo recebeu. A quantidade muito grande de prêmios não vale a pena olhar sobre isso, né? Mas eu acho mais importante, que eu chamei a atenção, o prêmio Almirante Álvaro Alberto, porque o prêmio Almirante Álvaro Alberto é o maior prêmio da ciência brasileira, né? Certo? Vou passar isso aqui só... Bom, aí as publicações. Essa é uma das coisas notáveis. Tem que voltar um pouco para dizer que antes de aprender inglês, Ricardo aprendeu francês. Isso é uma coisa interessante, porque na época o francês era muito importante, né? Ricardo costumava contar sempre aquela história de que abriam-se os guarda-chuvas na Avenida Central, né? Quando chovia no São José, dada a influência que a França tinha, né, no Brasil naquela época, né? Então ele aprendeu francês. Tanto é que o terceiro trabalho aí dessa lista foi escrito em francês. E todos esses trabalhos foram feitos por ele só. E vejam, o primeiro trabalho foi publicado quando ele tinha quantos anos? 19 anos, né? Era orientador, nada. E tudo individualmente. Então, quando ele terminou a graduação, ele já tinha 5 trabalhos publicados. Ele terminou a graduação. São mais bonitos, né? E logo depois, ele publicou esse trabalho aí, que é um trabalho de destaque da NEIP. Primeiro, pé na NEIP. Segundo, porque por acaso era o mesmo volume que o Otto Crick publicaram o famoso trabalho do DNA, certo? Coincidentemente, foi no mesmo volume que o Ricardo publicou esse trabalho. E é um trabalho. Fala oi pra tia Suzana. Totalmente individual Suzana dele, né? Bom, aí eu não vou escutar aí todas as publicações, porque não faz sentido, mas ele publicou muitos trabalhos em diferentes áreas, né? Eletronegatividade, que é uma coisa que ele é muito citado na literatura pelas contribuições que ele deu exatamente no conceito de eletronegatividade, porque embora ele fosse, digamos, fã de Pauling, né? Ele puxou um pouco mais para o lado do Millikan nisso aí. E ele teve contato com o Mulligan, né? Mulligan, para não confundir com Millikan, Mulligan, que ganhou também o prêmio Nobel. Aliás, o Mulligan é aquele exemplo, né? Robert Mulligan, né? Que ganhou o prêmio Nobel de Química. E como dizia Ricardo, o Maurício não sabe da história. Ele ficou muito decepcionado, porque ele esperava ganhar o prêmio Nobel de Física, que é mais alto do que o de Química, né? Então é um dos casos, né? Porque o Rutherford também, né? O Rutherford ganhou o prêmio Nobel de Química. E o Robert Mulligan também ganhou o prêmio Nobel de Química, né? Não foi o prêmio Nobel de Física. Então o Ricardo esteve com ele no tempo que estava na Califórnia, esteve com ele pessoalmente, trabalhou com ele algumas coisas e fez algumas definições de eletronegatividade mais ligadas a orbitais moleculares, que era, né, a coisa do mundo. Atividade iótica, catálise enzimática, moléculas em campo magnéticos intensos. Hemoglobina, aí começou as coisas mais voltadas para a biologia. Hemoglobina, mas isso não quer dizer que só depois que Ricardo começou a estudar biologia, não. Desde o início, desde os primeiros trabalhos que ele tinha interesse em biologia. Tanto que quando ele se correspondeu com o George Gamow, que também é um prêmio Nobel de Física, né? Ele escreveu para o Gamow dizendo o seguinte, que ele achava, naquela época não estava estabelecido. Hein? Não ganhou o prêmio Nobel, não? Porque naquela época o negócio bom, eu pensava. Mas ganhou o Chandrasekhar. Ganhou o gênero que trabalhou com dois. Pronto, o Ricardo escreveu para ele e na correspondência para ele, Ricardo dizia que achava que todas as proteínas eram formadas a partir de um conjunto de 20 aminoácidos, que ainda não estava estabelecido na época, né? Aí o Gamow respondeu para ele dizendo que estava concordando com... Acho que você tem razão. Né? Isso é uma coisa que mostra o interesse dele em biologia, já era muito antigo, né? Aí ele começou a trabalhar com a hemoglobina, mas quando ele foi para o CBPF, que ele focou mais nesse trabalho com a hemoglobina, por causa do... Não, do... Como é o nome dele?